A gente vai resolver aqui a questão de número 5 da seção 3.2 do volume 1 do curso de cálculo do Guidorize, que fala o seguinte, né? A gente tem uma função que ela é definida por partes. A f de x ela vai valer 2x se x for menor ou igual do que 1, e vai valer 1 se x for maior do que 1. A gente quer saber se essa função é contínua quando x é igual a 1 e justificar se é contínua, por que é contínua, se não é contínua, por que não é contínua. Então, primeiro, para a gente enxergar o que está acontecendo aqui, a gente pode desenhar o gráfico. Então, o gráfico da função vai ficar mais ou menos assim, que a gente tem o plano cartesiano. E essa função ela é definida em duas partes. Uma parte vai ser uma reta, 2x, e a outra parte vai ser uma reta horizontal, que é a constante, igual a 1. Então, antes do x igual a 1, ela vai valer igual a 2x. O comportamento dela vai ser mais ou menos assim. Que a gente vai ter uma reta aqui passando pela origem. Vamos supor que ela é da seguinte forma. Assim e assim. Então, aqui no ponto 1, ela está definida como em cima dessa reta, tá? Que ela vai ser 2x para todo x menor ou igual que 1, então a gente coloca a bolinha fechada. Então, bem que assim, a altura dela vai ser 2. Agora, para frente do 1, a imagem dela vai valer 1. Então, ela já vai cair bem que assim na metade da altura. Então, ela cai bem que assim e vai embora. Nessa direção aqui assim. Então, graficamente, a gente já consegue ver que ela é descontínua, porque intuitivamente a gente consegue observar que tem um salto, né? Quando a gente caminha da esquerda para a direita, quando ela chega ali x igual a 1, ela dá um salto brusco para baixo. Mas como é que a gente pode verificar isso usando a definição de continuidade? A gente pode perceber o seguinte, né? A definição de continuidade, ela fala que para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que a distância de x até o ponto, se é menor que delta, implica que a distância da f de x até a f de p é menor que epsilon. Quando a gente quer verificar se uma função é descontínua, a gente verifica se a definição ela não está sendo aplicada. Ou seja, qual que seria o contrário disso? Seria dizer que existe um epsilon que não vai satisfazer essa condição aqui. Então, é só a gente encontrar um epsilon. Aqui pelo gráfico, eu vejo que o tamanho desse salto ele é 1, de uma unidade. Então, o epsilon que a gente pode tomar é algum que está ali pelo meio. Então, vamos supor que a gente toma aqui o seguinte. Tomando epsilon igual a 1 sobre 2. O que vai acontecer aqui? Ó? Se a gente tem que um x ele está nesse intervalo aqui, ó, 1 mais epsilon, ou seja, a gente andou aqui uma unidade, mais delta, perdão, a gente veio 1 mais delta para cá e a gente diminuiu aqui desse outro lado. Então, vamos supor que a gente pegou um x, bem aqui assim, bem aqui. Qual que é a imagem dele? A imagem dele vai ser 1. Ou seja, então, f de x é 1. Mas, como esse x está nesse intervalo, o que a gente pode dizer? Como x está nesse intervalo, a distância dele até o nosso ponto, que a gente quer verificar a continuidade, vai ser menor que delta. Tá? Essa distânciazinha aqui, essa aqui na verdade, essa aqui é menor que delta, porque a gente está dentro do intervalo. Então, a distância de x até 1, isso é menor que delta. E o que acontece? A gente vai verificar se isso aqui implica dizer que a distância entre a f de x e a f de p é menor que epsilon. Só que nesse caso isso não vai acontecer, porque a gente vai ter a seguinte situação, mais f de x menos a f de 1, né?
Isso aqui vai ser, como o x está nesse intervalo, a imagem dele vale 1. Então aqui vai ficar 1. E a f de 1, por definição, aqui a gente tem que ela vale 2. Então isso aqui vai ficar 2. E isso aqui é a mesma coisa que menos 1. Isso aqui em módulo, isso fica 1. Mas a gente toma o epsilon como sendo 1 sobre 2. Ou seja, a distância entre a f de x e a f de 1, isso aqui é maior ou igual do que epsilon. Isso fere definição, porque a definição fala que tem que ser menor. Então, o que está acontecendo aqui? A gente conclui o seguinte. Concluímos que x menos 1 ser menor que delta, isso implica que f de x menos f de 1, isso é maior ou igual o epsilon que a gente escolheu. Então, isso fere a definição de descontinuidade. Então, por isso que a gente pode dizer o seguinte. Logo, a função f ela é descontínua em 1, na verdade. Ela é descontínua em 1. Justamente porque não vale a definição. Existe algum epsilon, tal que quando a gente limita o x menos 1 por delta, a diferença entre as imagens não fica limitado por esse mesmo epsilon que a gente escolheu. Então, por isso que a gente tem uma descontinuidade.